Com certeza, um dos maiores desafios para mim em ter esse canal é ter a responsabilidade de passar algum tipo de informação coerente e que seja realmente baseada na ciência. É o que eu me propus a fazer aqui nesse canal, e isso eu tenho que tratar com bastante responsabilidade e cuidado, para não falar bosta. Muitos dos conhecimentos que eu trago aqui para vocês são baseados nos meus próprios conhecimentos, mas eu tento confirmar com algumas pesquisas científicas que eu realizo antes de gravar o vídeo. Contudo, algumas brechas podem acontecer, e é por isso que eu sempre indico para você fazer as suas próprias pesquisas. Aprender a pesquisar pode ser a chave para uma abertura maior de conhecimento para você mesmo. Falando sobre o tema do vídeo de hoje, é de um conhecimento comum a existência das zooxantelas, que são organismos unicelulares simbiontes que convivem com os corais. Eu decidi gravar esse vídeo porque eu tenho os melhores inscritos que o YouTube pode oferecer para alguém. É sério. E isso eu digo porque quem está aqui absorvendo esse tipo de informação mais densa, mais complexa, não está aqui de brincadeira. Está querendo aprender alguma coisa e acrescentar algum conhecimento. Normalmente quem busca conhecimento não busca só de uma fonte, busca de várias fontes e com isso aprende bastante. E aí, um dos inscritos aqui do canal me trouxe uma correção que abriu a minha mente. Há muito tempo, o meu conhecimento sobre corais é que a coloração do coral vem da sua relação simbionte com organismos unicelulares chamados zooxantelas. E ok, isso de fato está correto. Só que a cor do coral não vem só daí. E aí um dos inscritos do canal disse assim, é o André77, as zooxantelas são marrons, tanto que quanto mais zooxantelas, um coral tem, mais marrom ele fica. A cor do coral vem de proteínas fluorescentes que ele tem. E cara, tá certo. Quase. É isso que você me falou. Só que tem um complemento aí, e as zooxantelas podem fornecer sim algumas colorações diferentes da marrom, e a gente vai ver isso no decorrer desse vídeo aqui. Então fica comigo até o final para você ver da onde vêm as cores dos corais. Fala povo, Rick Gama aqui. Então, como vocês podem ver, o assunto de hoje é uma pergunta: da onde vem as cores dos corais? E aí, essa pergunta na mente já vem uma resposta meio que imediata de conhecimento geral e popular, pelo menos de quem tem aquário marinho, que a cor do coral vem da sua relação simbiótica com os zooxantelas. E essa resposta está 50% certa, porque a coloração dos corais não vem somente daí. As zooxantelas dão cores para os corais. Eu já vou citar as principais cores que eles dão para os corais. Eles não só dão as cores dos corais, como interferem nas cores que o coral produz de outras formas. São 3 coisas que dão a cor dos corais: pigmentos fotossintéticos, proteínas fluorescentes, cromoproteínas não fluorescentes. Falando dos pigmentos fotossintéticos, que no caso vem da sua relação simbiótica com as zooxantelas, que é o que dá uma boa parte da coloração do coral, principalmente a parte mais amarronzada da coisa. Por isso que o nosso amigo está certo, que os corais, quanto mais zooxantelas tem, mais marrons ele fica. É quase isso. Sim, dependendo do tipo de zooxantela, ele fica cada vez mais marrom. E dependendo do estado de saúde dessa zooxantela, também pode influenciar ele ficar mais marrom ou não. E dependendo do estado do tipo de saúde relacionado, você pode encontrar outras cores providas pelas próprias zooxantelas marrons. Na verdade, as zooxantelas, na grande maioria, são acastanhadas. E a composição da cor acastanhada, ela envolve muitas cores. O marrom, por exemplo, é uma mistura do vermelho com o verde. Se é um organismo unicelular fotossintético, fotossíntese nos remete à clorofila. Clorofila é verde. Então, o verde está presente nessa relação. E aí o equilíbrio de cores entre vermelho e verde pode ser alterado de acordo com reações adversas do ambiente. Eu vou tentar não me aprofundar muito nessa questão, até porque eu preciso estudar mais um pouco para não falar bobagem, e também porque o vídeo ficaria gigantesco. Eu vou tentar ser bem objetivo, somente para a gente entender o que dá a cor para o coral, beleza? Eu posso fazer outros vídeos mais específicos falando, por exemplo, somente sobre a zooxantela e sua relação simbiótica com o coral, beleza? Assim, vamos ser mais objetivo aqui, só pra gente concluir o objetivo desse vídeo. Então, a presença desses pigmentos, dessas cores verde e vermelho, já estão coexistindo
de alguma forma dentro da zooxantela. Então elas têm essa capacidade. E normalmente, na maioria dos corais, a coloração que é interferida pela zooxantela é justamente o marrom e o verde. E a zooxantela, dependendo da intensidade de luz que ela recebe, ela responde tornando-se mais escura ou mais clara, o que interfere diretamente na tonalidade do coral, que ao apresentar uma outra cor proveniente de outro tipo de célula, que a gente já vai falar, por causa da sua transparência, existe a mistura de cores da própria zooxantela com a cor que o próprio coral produz. E aí você tem a alteração de tonalidade, acrescentando um marrom mais claro ou mais escuro, um verde mais claro ou mais escuro na coloração do próprio coral. Já vamos chegar lá. A própria clorofila que está dentro da zooxantela, que é verdinha, a clorofila, a zooxantela no final fica acastanhada. A gente acabou de falar sobre o equilíbrio entre essas duas coisas em relação a fatores externos, temperatura, iluminação, enfim. Esses níveis de coloração podem ser flutuantes, mudando a cor da própria zooxantela, que vai alterar a cor do coral. A própria clorofila ela pode ser alterada dependendo da intensidade de luz. Em alguns casos, a própria clorofila pode florescer em tons de vermelho mesmo. Então, a zooxantela, que tem clorofila, pode ficar mais avermelhada e com isso alterar a cor do coral consequentemente. E aí não existe só um tipo de zooxantela, são vários tipos de zooxantelas com tolerâncias diferentes, com tonalidades diferentes, trazendo mais influência da clorofila ou não, e dependendo do tipo de clorofila que ele apresenta e a sua relação com a iluminação, pode apresentar colorações diferentes. Até aqui a gente está num gradiente de variação de cor só da zooxantela, que vem do amarelo, castanho, marrom, vermelho, até aqui, e o verde. Então todas essas cores podem aparecer em maior ou menor intensidade dependendo do estado de saúde da zooxantela. Essa relação simbiótica da zooxantela com o coral nem sempre é tão amistosa e amigável assim. Algumas vezes as zooxantelas podem se tornar tóxicas para o próprio coral, ou podem não estar gostando de morar nesse coral. E aí acontece o branqueamento do coral, tanto pela expulsão da zooxantela, quanto pelo próprio descontentamento da zooxantela indo embora do coral. E aí você pode ter o branqueamento do coral, que é quando, de fato, a zooxantela vai embora, e você pode ter um outro efeito quando o coral está estressado, que é o dele ficar com uma coloração muito intensa, proveniente das proteínas coloridas que ele produz, que eu já vou falar sobre elas. Eles fazem isso porque essas proteínas, essa carga de proteína colorida que ele tem, serve como um protetor solar do coral. Ele faz isso, ele escurece essas cores, ele intensifica essas cores a fim de filtrar o espectro ultravioleta que vem da luz do sol ou da sua luminária. E aí ele faz isso para proteger a zooxantela, que em determinada intensidade de luz pode ficar tóxica ou pode se sentir desconfortável. E aí podendo ocorrer a expulsão ou a perca dessas zooxantelas porque o ambiente não tá legal. E aí a relação simbiótica se quebra. A zooxantela indo embora, o coral perde influência tanto de coloração quanto de tonalidade, principalmente a tonalidade. O que a gente vê quando o coral tem uma coloração muito intensa é a luz refletindo no seu próprio esqueleto, que é branco, e trazendo a coloração para fora. A luz entra no coral, reflete no esqueletinho dele, que é branco, e sai dele passando por essas células proteicas coloridas, que é o que dá a coloração intensa do coral, reagindo ao estresse promovido por questões ambientais. Pode ser aquecimento e poluição principalmente, mas principalmente podendo ser por causa do aquecimento, que gera uma relação tóxica entre a zooxantela e o coral, mas essa resposta colorimétrica é em relação à intensidade de luz. Águas muito rasas no oceano, muito claras, muito rasas, pode intensificar a quantidade de luz que o coral recebe, com isso trazendo bastante estresse. Ele precisa se proteger, ele precisa proteger inclusive a zooxantela, que está sendo maltratada pelos raios UV. E aí, para proteger a zooxantela do raio UV, ele intensifica a sua coloração para
para filtrar essa radiação. Mas por que o coral tenta tanto proteger a zooxantela? Por que essa relação é tão importante? Isso eu vou dizer em outro vídeo, mas dando uma pincelada aqui, é porque a zooxantela ela é responsável pela produção de boa parte da nutrição do próprio coral, principalmente a produção de açúcares. Resumidamente, assim, bem por cima, a zooxantela ajuda na constituição do próprio esqueleto do coral e na energia que o coral precisa para, inclusive, realizar essas funções metabólicas que ajudam a produzir mais células proteicas, quanto para essas respostas rápidas de aglutinar essas células, contrair essas células num espaço curto para proteger, para criar uma sombra, para proteger a zooxantela. É uma relação muito fina, muito delicada que, quando perturbada, causa todo esse problema do branqueamento e, enfim, toda essa história. Eu vou gravar um vídeo específico sobre essa parte metabólica do coral, beleza? Da relação simbiótica do metabolismo, tanto da zooxantela quanto do coral, e essa relação toda junto. Eu vou gravar isso separado depois, porque eu preciso estudar sobre isso, inclusive. A ficoritrin, eu acho que é assim que se pronuncia, latim é meio maluco, é um outro pigmento fotossintético encontrado dentro de alguns tipos de zooxantelas. E esse pigmento em específico pode florescer uma cor laranja brilhante. Laranja ainda está dentro das misturas que a gente pode ter das cores que a própria zooxantela tem. Lembra daquela quantidade de cores que a zooxantela tem? Dependendo da mistura que você fizer entre essas cores, você pode chegar num laranja. E da intensidade de cada cor dessa na mistura, você pode chegar num laranja. Laranja nada mais é do que um marrom claro, enriquecido com um pouquinho mais de vermelho e amarelo. É isso. Vermelho e amarelo estão dentro de todas as cores que você precisa para fazer o marrom. Absurdamente plausível, certo? Esse pigmento fotossintético existe, por exemplo, num coral chamado Pavona maldivensis. A segunda parte que influencia muito, na verdade o que dá muito da cor do coral, são as cromoproteínas, que pelo que eu entendi é algo muito similar aos cromatóforos dos peixes, que dão várias cores para os peixes. São proteínas mesmo, geradas dentro do próprio corpo do animal, aqui no caso do coral, que é um animal. Essas cromoproteínas são reflexivas e elas podem compreender cores como o roxo, o azul, vermelho e todas as variações possíveis entre uma cor e outra dessas que eu citei. Essas cromoproteínas que eu citei não são fluorescentes, ou seja, o que a gente consegue enxergar nela é o que vai ser independente do nível ou do tipo de luz aplicada, porque, sim, o tipo de luz que você aplica interfere bastante na coloração que o coral vai te apresentar. Posso falar disso depois. E aí tem mais de 85 pigmentos fluorescentes que podem ser produzidos pelos corais. Fluorescente é quando você está vendo o coral de uma cor, dependendo da luz que você aplica, ele responde com outra cor. Essa questão de fluorescência é relacionada a comprimento de onda, que é um papo bem complicado para a gente abordar aqui nesse vídeo também. Mas, dependendo do comprimento de onda aplicado sobre determinada proteína desse coral que é fluorescente, ela vai responder refletindo uma cor normalmente um pouco mais clara, que dá a impressão de que está aceso o coral. E aí são ciano, verde, amarelo, todas aquelas cores mais clubbers. Nossa, clubber foi muito velho agora, né? Só quem tem a minha idade vai saber o que é clubber. Todas essas cores mais gritantes que o coral pode apresentar nos nossos aquários quando a gente tem as luminárias com lâmpadas actíneas ou LEDs azuis, LEDs ultravioletas. Toda essa interferência que a gente pode aplicar artificialmente no nosso aquário traz essas colorações mais fluorescentes, mais gritantes do coral. É uma resposta reflexiva desse tipo de célula que o coral consegue produzir naturalmente. E aí, essas células, essas proteínas coloridas, elas não são coloridas à toa. Elas não são coloridas para o coral ficar mais bonito. O coral não quer ficar mais bonito, mais elegante. Ele não vai numa festa. Ele é colorido com uma função específica.
O que ele quer é filtrar o ultravioleta do sol, na intenção de proteger as suas parceiras zooxantelas. E aí, para ele fazer isso, ele pode produzir mais cromoproteínas, ele vai fabricar cada vez mais, e além de fabricar cada vez mais, ele pode alterar o estado dessa cromoproteína, tanto em relação ao espaçamento, ele pode contrair todo mundo, para todo mundo ficar bem juntinho, protegendo ali a zooxantela, quanto expandir a própria proteína, ela ficar um pouquinho maior ou um pouquinho menor, dependendo do tanto que ele quer filtrar a entrada de luz solar. E aí, obviamente, isso traz gradientes de coloração que o próprio coral consegue produzir. Então, até aí a gente tem a coloração do próprio coral, a coloração da zooxantela. Ambas as colorações variáveis, tanto em questão de qual cor é e qual intensidade essa cor se apresenta. E aí a mistura de tudo isso pode produzir várias tonalidades para o seu coral. Além disso, tem a interferência artificial que você pode promover aplicando cores de lâmpadas fluorescentes mesmo, que vai excitar as células fluorescentes do coral, respondendo com colorações ainda mais vibrantes. Você já deve ter ouvido sobre o branqueamento do coral, principalmente da Grande Barreira de Corais, que fica lá na Austrália. O branqueamento acontece porque o coral está perdendo zooxantelas. As zooxantelas estão sendo expulsas ou elas mesmas estão saindo do coral porque o ambiente não está bacana. Elas são expulsas quando se tornam tóxicas ou quando o coral ainda consegue tolerar isso, mas não consegue proteger ela de uma forma aceitável para a zooxantela. E aí ela sai fora do coral para tentar conseguir um outro abrigo. E aí ocorre o branqueamento do coral. Mas antes do branqueamento acontecer, acontece um fenômeno de estresse que deixa o coral simplesmente lindo. Mas é uma beleza macabra, porque na verdade essa coloração intensa que o coral apresenta sob estresse é um pedido de socorro. Ele está dizendo que não está bem, ele está chamando a atenção, dizendo que não está legal. Na verdade ele não quer te dizer nada. Na verdade é ele contraindo todas essas células, fazendo de tudo para filtrar ao máximo a radiação ultravioleta e tentar proteger a zooxantela. E isso pode ser observado normalmente quando o coral está prestes a ficar branqueado. Com os aumentos de temperatura, intensidade de iluminação, isso pode ocorrer. Toda a relação metabólica também influencia. Metabolismo do coral, que a gente vai falar mais em breve. O aumento de temperatura e intensidade de luz pode ativar no coral os genes que excitam a intensificação das cores dele através da produção e da concentração de células cromoproteicas. E aí ocorre a intensificação da cor desse coral. Pode servir como um grande convite para que as zooxantelas fiquem dentro dele, porque está sendo filtrada, né, aquela radiação UV que está atrapalhando os processos fotossintéticos da zooxantela, bem como pode servir como um convite para outras zooxantelas que foram embora poderem voltar para sua relação simbiótica com o coral. Então, quando ocorre o branqueamento, nem tudo ainda está perdido. Os corais podem voltar a ficar coloridos. Isso demora bastante, alguns anos. Mas os corais branqueados ainda não estão mortos. Morrem, de fato, quando apresentam um acúmulo de várias algas externas nele. O recife fica realmente muito feio. Mas quando ele ainda está branco, com carninha ainda em volta do esqueleto, ele ainda não está morto. Ele está sobrevivendo. Ele precisa recuperar as zooxantelas. E aí, quando ele está branco, é porque aquela fase do estresse, né, dele desesperadamente ficando extremamente colorido, aquilo aí ainda não funcionou direito e ele tem que simplesmente esperar zooxantelas o encontrarem de volta. Aí fica o sabor da sorte mesmo, basicamente. Mas nem tudo está perdido. Pode ser que as zooxantelas voltem a colonizar esses corais e eles começam a ficar coloridos de novo. Mas tudo é uma resposta genética, uma resposta imunológica do coral para que ele possa tentar recuperar suas zooxantelas. Bom, galera, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo de hoje. Vou trazer mais informações sobre corais, com certeza. É um público que eu tenho atendido bem pouco aqui no canal, até pela minha falta de convivência com o aquário marinho. Tem me feito bastante falta isso, conviver mais
com aquário marinho. Assim eu acho que eu conseguiria ficar mais inspirado a trazer mais conteúdo. Preciso montar um marinho urgente. Então é isso, fica ligado nos próximos vídeos aí, eu vou trazer mais informações. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me programar pro próximo vídeo sobre corais ser sobre metabolismo, beleza? E aí eu vou falar sobre a nutrição da zooxantela, a nutrição do próprio coral, produtos que podem tirar um pouco das zooxantelas para te trazer uma coloração diferenciada no coral. Até onde isso é legal? Não sei. Enfim, vários assuntos polêmicos ou não aí nos próximos vídeos. O próximo eu vou tentar falar assim sobre metabolismo dos corais, então não perca. Não é o próximo assim, ó, o próximo vídeo, não. O próximo vídeo que eu falar sobre marinhos será sobre metabolismo dos corais. Eu tenho outros vídeos para tratar aí pela frente, inclusive sobre a nossa série sobre doenças do aquarismo. Eu ia gravar hoje, inclusive, algo sobre doenças do aquarismo, mas surgiu essa pergunta maravilhosa do nosso amigo André777 e, cara, muito obrigado pelo seu comentário. Os comentários sempre ajudam, cara. Nunca se sintam intimidados por fazer comentários aqui no nosso canal. E eu falo nosso canal porque é nosso canal, não é meu canal, é nosso. A gente constrói esse canal, deu pra perceber, né? Pergunta do Seven aqui serviu pra construção de um vídeo. Então, o canal é nosso, sim. E as opiniões de vocês, muita gente sabe disso, porque muito vídeo aqui foi gravado por causa de comentários. Então, vocês ajudam a construir esse canal. Continuem comentando, continuem curtindo, compartilhando, enfim, toda essa coisa, beleza? Então não se esqueça, curta, compartilhe, se inscreva, principalmente se você não é inscrito. Eu não sei por que ainda, raios, você ainda não é inscrito. Se você me assiste toda vez, todo vídeo que eu lanço, você me assiste e você não se inscreveu ainda, não consigo entender. Se inscreve aí, cara, não custa nada e você me ajuda bastante, beleza? Toda essa coisa então. Tchau.